Vamos agora para Brasília, porque a pauta do dia por lá é a reforma tributária. Depois de meses de discussão no Senado, finalmente sai hoje o texto sobre a regulamentação desse assunto, que vai mudar bastante o dia a dia da população. A gente vai conversar com a repórter Luciene Landim, que está ao vivo com a gente. Luciene, bom dia para você. Quais outros detalhes você pode trazer para a gente a respeito dessa discussão? Bem-vinda. Olá, Flávio, obrigada, bom dia para você, bom dia, Thalita, bom dia aos nossos ouvintes. É isso, a gente traz informações sobre a regulamentação da reforma tributária e eu venho aqui com os detalhes sobre um cronograma desse assunto nessas duas últimas semanas de trabalho do Congresso Nacional antes do recesso parlamentar. Então, hoje, daqui a pouco, por volta de 9 horas da manhã, a gente deve ter o texto da regulamentação da reforma tributária protocolado no sistema do Senado. É um sistema que torna o documento público, então a gente já deve ter acesso a ele. Só que é um documento que deve ter aí centenas de páginas, um assunto complicado, que é assunto tributário. Então, às 2:30 da tarde, o relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer e explicar todos esses pontos para os jornalistas que têm interesse nesse assunto, para a gente trazer as melhores informações e mais esclarecedoras para vocês. E ainda hoje, às 4 horas da tarde, vai ter uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para que Eduardo Braga leia esse relatório para os senadores. E esse é um passo importante porque abre oficialmente aí o procedimento para que esse documento seja votado no colegiado. E essa votação na CCJ, ela deve acontecer na quarta-feira de manhã. A CCJ do Senado se reúne toda semana às 10 da manhã. Esse assunto ainda não está na pauta porque precisa primeiro dessa leitura, mas a expectativa é que ele entre e seja votado aí na CCJ na quarta-feira de manhã. E se for aprovado, que vá no mesmo dia para a votação em plenário, no plenário do Senado, que reúne todos os 81 senadores. A gente disse, então, que esse é um texto que deve ser bastante longo, deve ter aí centenas de páginas. É um texto que Eduardo Braga levou durante todo esse segundo semestre no Senado e que recebeu quase 2.000 emendas, que são sugestões de alteração ao texto. Então, ele analisa todas elas e considera quais que ele aceita, quais que ele acata, quais que ele rejeita. Esse documento, então, que vai ser apresentado hoje deve ter todas essas informações. E um ponto dessa análise é que a regulamentação da reforma tributária são 2 textos de regulamentação e esse é tido como o principal deles. Esse texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em julho, agora está em debate no Senado, mas é muito possível, muito provável que Eduardo Braga apresente mudanças em relação ao texto que recebeu o aval dos deputados. Com isso, há um procedimento regimental de que, se essas mudanças forem realmente confirmadas, a Câmara vai precisar fazer uma nova votação desse texto, e o debate é se vai ser possível fazer isso nessas duas últimas semanas de trabalho do Congresso Nacional. E para a gente resumir rapidinho o que é a regulamentação da reforma tributária, né? A base da reforma tributária foi promulgada no ano passado, um debate que foi encerrado ainda no ano passado para substituir 5 impostos que existem hoje em dia. Então, na prática, vão sair de cena PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E no lugar desses 5 vão entrar em cena 3 impostos: o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IS, que é o Imposto Seletivo, que a gente também tem chamado de Imposto do Pecado, por incidir sobre produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, a regulamentação, ela é um debate sobre quais produtos vão ter quais impostos, sobre cashback, sobre produtos da cesta básica que vão ter alíquota zero. Então, o debate agora acontece sobre isso nesse sentido. Flávio, Thalita. Obrigada, viu, Luciene, pelas informações. Para quem acha que Brasília fica parada aí no mês de dezembro, muito engano por aí, né, Lu? É isso, muito trabalho aí nessas próximas 2 semanas, mas a gente fala também do Congresso Nacional, porque o governo federal continua atuando, o judiciário também para, mas o governo continua atuando e o Congresso, ele para as atividades ali oficialmente, mas os parlamentares vão para as bases, atuam nas bases eleitorais, e um assunto que não deve ser esquecido nesse recesso parlamentar é a sucessão tanto de Arthur Lira na Câmara dos Deputados quanto de Rodrigo Pacheco no Senado. Isso ainda vai continuar acontecendo no Congresso, no recesso parlamentar do Congresso Nacional, nos bastidores aí, Thalita.